Levítico 6, a partir do verso 8, amém? Os irmãos se encontraram. E o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar, e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Versículo 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós precisamos, Pai, sair daqui nessa noite com o Santo Espírito de Deus preenchendo, Pai, acendendo a chama nas nossas vidas, Pai. Nos faz, Pai, diferentes nessa noite, nos enche, nos inspira, Pai. Que o Seu fogo, Pai, possa arder nas nossas vidas nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu dei o tema para essa mensagem de uma chama acesa, amém? Irmãos, a gente sabe que o fogo, ele tem duas características. Ou você mantém ele com combustível sendo alimentado, ou ele naturalmente se apaga, certo? Quem já fez fogueira, festa de São João, queimou coisa escondida na época que era criança, sabe que uma hora o fogo apaga. Assim como aqueles irmãos que são bons de churrasco, né, que vai fazendo aquele churrasco, vai mexendo naquele carvão, se você, oh glória, receba. Se a gente não colocar o carvão no momento certo, a brasa apaga. A gente está vivendo no nosso país um momento agora, que acho que nunca teve, em toda a história, um período tão grande de seca, e com tantas queimadas ao mesmo tempo. Mas por mais que isso é terrível, está causando destruição, uma coisa é fato: em algum momento as chamas vão se apagar. Em algum momento esse fogo ele vai ser apagado, ou porque vai queimar todo o combustível, que é o mato seco em volta, as árvores, tudo aquilo que está muito seco, vai acabar, ou os bombeiros, os brigadistas, eles vão conseguir afastar o combustível do fogo, porque fogo sem combustível apaga. Amém? Fique claro isso nessa noite na sua vida. Na indústria existem alguns fornos, nas aciarias, nas siderúrgicas, que ele é um forno que derrete minério de ferro, para fazer o ferro, as ligas de ferro. E esses fornos, eles são acendidos uma única vez com gás, e depois eles ficam 20 anos acesos, queimando continuamente, só adicionando carvão e minério de ferro. Então ele fica ali 20 anos queimando, só com carvão e minério de ferro. E esse forno ele não pode se apagar de forma alguma, porque senão ele racha. Porque ele se expande quando ele aquece, e se ele desligar a chama, ele apaga. Ou seja, ele tem que ficar continuamente aceso. E por que eu estou falando tudo isso nessa noite? Porque Deus colocou uma chama nas nossas vidas, que se chama Espírito Santo, e nós precisamos mantê-la acesa. Para que o fogo do seu coração esteja aceso, meu irmão, é necessário que você alimente ele com combustível. É necessário que você alimente com esse fogo, porque senão ele se apaga na sua vida. Há muitos irmãos, há muitas pessoas que estão vivendo as suas vidas como se estivessem cobertas de cinza. Em outrora teve fervor espiritual. Em outrora teve alegria de estar na casa do Senhor. Em outro momento eu tive prazer no Evangelho, em evangelizar, em estar na casa do Senhor, em louvar, em adorar, mas parece que por algum motivo eu não alimentei a chama do meu coração. Eu não alimentei o Espírito Santo na minha vida, e essa chama ela foi se apagando.
ela foi se apagando. E se nós não tomarmos cuidado, ela vai se apagar totalmente da nossa vida. A tendência do fogo é sempre apagar. Por isso, vigie o combustível do fogo que está dentro do seu coração. Essa é uma palavra para nós de alinhamento, de despertamento. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. O fogo que inflama, que tira a impureza, que mantém a gente ligado ao Senhor. Nós precisamos dessa chama acesa. Eu quero que você saia aqui nessa noite consciente que a responsabilidade de manter essa chama acesa é sua. Porque o Senhor, Ele já acendeu o fogo. O Senhor, Ele já mandou o Espírito Santo, Ele já deu. Agora, quem tem que manter a chama acesa é o sacerdote, é você. Levíticos, eu até perguntei quem já tinha lido todo, porque é um livro que tem muita regra, tem muita lei, é ou não é? É um livro que ele vai explicando ali um monte de regulamentos como o povo deveria fazer o culto. Porque até aquele momento o culto era muito bagunçado, faziam de qualquer jeito. Então Deus, ele chama Moisés e fala: Moisés, a coisa aqui está muito bagunçada, está cada um fazendo de um jeito, cada um fazendo numa hora, não, eu quero pôr regras. E Deus, ele vai ditando todas as regras e regulamentos de como deveria ser o culto ao Senhor. Então tinha o horário da música, tinha o tempo de fazer o sacrifício, tinha a roupa de um sacrifício, se tivesse um pecado era uma roupa, se tivesse um outro pecado de outra pessoa era outra roupa, tinha diversas regras. Então assim, esse povo que veio do Egito, cheio de mistura, cheio de cultura, não, a partir de agora as regras são essas. E para alcançar o perdão, era necessário fazer um sacrifício, um holocausto, onde um animal era trazido, colocado sobre um altar, e ali naquele altar, ele era queimado de forma a expiar os pecados daquele que havia cometido, amém? O holocausto era basicamente um churrasco. Eles iam ali, traziam o animal, aquele que pecou trazia o animal, colocava ali sobre o altar, e o animal era queimado, amém? Aonde que eu falei que o animal era colocado? Na onde? No altar. Então a primeira coisa para eu manter a chama acesa, eu preciso ter um altar aonde Deus possa se manifestar. Eu preciso ter um altar na minha vida onde Deus possa se manifestar diante de mim. O povo montou o altar, do jeito que Deus falou, colocou as madeiras, colocou tudo que tinha que ser colocado, e Deus acendeu o fogo, mandando fogo dos céus. Quem acende o fogo é o Senhor, mas quem tem que manter aceso é o sacerdote, somos nós. Às vezes a gente quer que o fogo pegue em nós, às vezes a gente não tem um altar e quer vir aqui para a igreja e quer que o louvor faça um milagre, quer que a pregação às vezes faça um milagre, quer sair daqui cheio do Senhor, mas você não tem um altar diante do Senhor, você não tem um altar colocado na frente do Senhor na sua vida. Meu irmão, o fogo não pega no altar, no púlpito, o fogo não pega na música, o fogo pega no altar da sua vida. Nós precisamos ter um altar diante do Senhor. Arruma um altar para que o fogo do céu desça sobre a vida. Arruma esse altar para que Deus possa se manifestar na sua vida. Olha o que diz 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que por vocês não são de si mesmo? Meu irmão, o seu altar é o seu coração. O seu altar é a sua vida com Deus. O seu altar é o seu relacionamento com o Senhor. E o fogo só vai descer sobre a sua vida se você tiver um altar diante do Senhor. Por isso eu te pergunto, o fogo já desceu na sua vida alguma vez? Já desceu na sua vida alguma vez o fogo de Deus? E como que está hoje esse altar? Como que está hoje esse fogo na sua vida? Meu irmão, esse fogo é sua vida. É sua vida com Deus. É sua vida de oração. É sua vida de comunhão com o Senhor. Esse é o seu altar. Mas depois que o altar estava montado, que o fogo desceu, a função do sacerdote era manter o fogo aceso, manter o fogo aceso, durante o dia todo, até o final da tarde, os sacrifícios iam sendo trazidos,
Eles iam sendo queimados, a fumaça subia, as pessoas viam ali, aquilo ali simbolizava a presença de Deus ali, no meio do povo, e aquilo acontecia o dia todo, até o final da tarde. No final da tarde, o sacerdote ele preparava ali um pouco de combustível, alguns restantes ali de coisas, para que o fogo se mantivesse aceso toda a noite, até de manhã, para que o fogo não apagasse. E aí o que ele fazia? Pela manhã ele colocava uma veste, ia lá no fogo, tirava as cinzas que estavam impedindo que o fogo continuasse aceso, tirava aquela cinza, dava aquela limpada e colocava mais lenha para iniciar outros sacrifícios. Isso mostrava que a presença do Senhor estava presente 24 horas. Isso mostra para nós que a presença de Deus tem que estar nas nossas vidas 24 horas. Que nós não podemos ter um dia na semana, um dia no mês, uma vez, uma oportunidade, um evento para sentir a presença do Senhor. Nós temos que ter a comunhão com Deus em todo o tempo da nossa vida. O sacerdote ele se levantava de manhã, colocava ali a sua veste, tirava a cinza e colocava lenha. Irmão, cinza aqui, a gente às vezes atribui cinza como vergonha, opróbrio, mas a cinza aqui era a oferta que já tinha queimado. Cinza para nós é o ministério que já queimou, a oração que a gente já fez, o culto que eu já participei, a vigília que eu vim sexta-feira, é aquilo que foi bom, que tirou um pecado, que exortou, que curou, que limpou, mas que passou, mas que já passou. Essas são as cinzas. Tem gente que está vivendo de cinza. Tem gente que está vivendo de um culto de 10 anos atrás, de um dia que você sentiu a presença do Senhor, porque aquele dia foi muito forte, aquele dia foi muito impactante, mas ele foi. Agora você precisa trazer lenha. Lenha é o ministério que está começando, é a oração que você vai fazer amanhã, é a oração que você vai fazer depois de amanhã, é o louvor que você vai entoar quando você chega na sua casa. Você precisa colocar lenha na fogueira. É a sua intimidade com Deus. Lenha aquilo que está faltando para você explodir na presença do Senhor. É a sua intimidade, é falar com Ele. Irmão, parece que às vezes a gente quer viver intimidade com Deus só na igreja. Parece que a gente quer ter intimidade com o Senhor só na presença da música, da luz. Meu irmão, a gente precisa ter intimidade com o Senhor o tempo todo. Não dá para viver só de domingo em domingo. Não dá para viver só de culto em culto. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Senão não é o suficiente. Senão sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai se apagar da sua vida. É isso que vai acontecer. Sinto lhe dizer, se você não manter uma comunhão, um altar, uma brasa acesa diante do Senhor, o Espírito Santo vai se apagar da sua vida. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos de 15 a 19. Olha o que Paulo está dizendo. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Verso 19, não apaguem o Espírito. Paulo estava mandando um recado, não apaguem o Espírito. Ele está dizendo, não apague a presença de Deus na sua vida, não tire a comunhão de Deus de dentro da sua vida. E se ele está falando assim, não apagueis, é porque dá para apagar. Se ele está falando assim, não apagueis, é porque se a gente não mantiver uma comunhão com o Senhor, um altar erguido diante dele, essa chama vai se apagar e a gente vai se tornar cristãos mornos. Porque a única coisa que purifica, transforma, vivifica as nossas vidas, nos dá virtudes de Deus, é o Espírito Santo dele, meu irmão. A gente precisa estar cheio dele, a gente precisa estar convicto, a gente precisa viver uma vida de devoção ao Senhor, para que essa chama fique dentro de nós. Você pode até negar, você pode até dizer não, mas eu tenho certeza que na sua vida talvez não teve um momento que você estava mais cheio do Espírito Santo.
que a sua vida estava mais vivificada, que você vivia mais em comunhão com o Senhor, que cada 9 palavras que você falava, 10 era falando de Deus. Mas, em algum momento, em algum descuido, alguma coisa, a gente foi se esfriando, foi deixando de colocar combustível, e essa chama ela foi se apagando. Quando o bombeiro ele vai apagar uma chama, a primeira coisa que ele tenta fazer é tirar aquilo que está, o combustível que está fazendo pegar fogo. Um fogo sem combustível, ele apaga. Nós precisamos ser intencionais em manter essa chama acesa. Você precisa trabalhar para manter essa chama acesa. Ela não vai se acender naturalmente, ela não vai se manter acesa naturalmente. Você precisa se esforçar. E às vezes sabe o que a gente faz? A gente quer atalho, a gente quer quebrar o galho, a gente não quer fazer aquilo que é certo, a gente quer fazer um penduricalho. E quando a gente vê que as coisas não estão dando certo, a gente fica desesperado, a gente quer dar um jeitinho, porque crente ele sempre tem muita ideia, né? A gente sempre é muito criativo. E olha o que aconteceu, naquele momento, tinha 2 jovens lá que eram responsáveis ali para manter o fogo aceso. Só que por algum motivo eles se distraíram, não sei se com celular, não sei se com rede social, não sei se eles estavam assistindo o jogo de São Paulo e Corinthians. Por algum motivo eles se distraíram e a chama se apagou. E aí eles tiveram uma ideia: vamos colocar fogo nosso, aqui a gente tem um fogo aqui, vamos colocar fogo aqui. E olha o que a palavra do Senhor diz que aconteceu lá em Levítico 10, capítulo 1. Nadab e Abiaú, filhos de Arão, olha de quem eles eram filhos de Arão. Depois de Moisés, quem dominava era Arão. Pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. O Senhor já tinha dado a chama, o Senhor já tinha feito o fogo, mas por eles não cuidarem da chama acesa, eles falaram assim: vamos dar um jeitinho. O fogo que simbolizava o perdão de Deus, a remissão dos pecados, agora ele estava simbolizando a morte. Irmão, a gente tem que parar de inventar a moda, e tem que fazer aquilo que nós temos que fazer. A gente quer ficar colocando outra coisa no lugar da oração, ao invés da gente assistir pregações, ou se alimentar da palavra do Senhor que muda e transforma, a gente fica colocando coisinhas na nossa vida, e quando dá tudo errado, a gente quer dar um jeitinho brasileiro. Por que nós precisamos manter a nossa chama acesa? É só para pular dentro da igreja? Não, mas se você quiser pular, amém, fique à vontade, você tem liberdade no Espírito, porque o fogo, ele simboliza Deus, o fogo ele simboliza o Espírito Santo, e toda vez que o Espírito Santo, a gente não é cheio do Espírito Santo, a gente está impedindo que o Espírito Santo haja na nossa vida. Todas as nossas virtudes, as nossas conquistas, as nossas vitórias como cristão, depende do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. E quando você inibe o Espírito Santo, você está inibindo que essas coisas acontecem. O Espírito Santo vai permitir que você tome decisões corretas. Você estar cheio do Espírito Santo vai impedir que você tome decisões erradas, que você caia em erros, que você cometa falhas graves. Manter a chama acesa te protege de fazer besteira. Tem muitos milagres que as pessoas estão pedindo hoje, que as pessoas estão buscando hoje, que foram decisões tomadas quando o Espírito Santo estava apagado na vida delas. Elas tomaram decisões, fizeram escolhas quando o Espírito Santo estava apagado na vida delas. E hoje, coisas que nem eram para existir, elas estão orando para que o milagre aconteça. Porque tomaram decisões quando não deveriam ter tomado, quando deveriam se encher do Espírito Santo para tomar uma decisão. Quer ver um exemplo? Abraão e Sara. Eles não precisavam ter feito o que eles fizeram, mas tentaram ajudar Deus, e olha, até hoje, nós estamos vendo a guerra de Israel com seus vizinhos. Nós vemos Davi, que estava ali orando, chorando para que Deus poupasse o seu filho que estava à beira da morte. Mas que filho era esse?
O filho que ele teve com a mulher do soldado que ele mandou matar, algo que ele não deveria ter feito, decisões sem o Espírito Santo de Deus nas vidas, fez com que eles tivessem que orar por milagre, por coisas que nunca deveriam acontecer. Esteja cheio do Espírito do Senhor. Sabe qual que é outro motivo para você estar cheio? É para servir ao reino da melhor forma possível. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, com essa chama acesa, para que a gente possa servir com as nossas maiores e melhores forças. Meu irmão, tem tanta gente com tanto potencial, com tanta, mas não tem vontade de fazer nada. Está apagado, e eu não falo nem só na igreja, na vida como um todo. Porque ninguém morreria pelo potencial, pelo talento, mas você daria a sua vida pelo aquilo que você ama, pela sua paixão, pelo aquilo que você gosta de fazer. O Senhor disse: ide, fazei discípulos. Ei, servo, voluntário, músico, você que trabalha na casa do Senhor, faça isso com a chama acesa na sua vida. Faça isso com Cristo queimando no seu coração, ardendo. Sabe por quê? Porque senão a gente se acostuma a fazer a obra de Deus sem Deus. A gente se acostuma a fazer uma tarefa sem Deus estar presente. E aonde a gente acha que a tarefa é para Deus, eu estou fazendo já não a obra do Senhor, mas a minha obra. Faça a obra cheio de Deus, porque senão daqui a pouco Deus está aqui do lado de fora batendo, porque a gente colocou Ele para o lado de fora. E aí Deus está falando assim: se você abrir a porta eu entro, mas Ele estava dentro e a gente colocou Ele para fora. Faça a obra do Senhor cheia do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo e faça a obra dEle. Porque Deus quer que tenham pessoas cheias do Espírito Santo para colocá-las no meio do caos. Deus vai levantar pessoas cheias do Espírito Santo, que Ele vai colocar no meio do caos. Deus vai te colocar em situações dos maiores problemas que você nunca imaginou, que você vai ajudar a resolver. Tem 50 casas na rua, mas tem sempre alguém que vai bater na sua porta, pedir para você. Sabe por quê? Porque ali tem poder de Deus. Você vai ser aquele que as pessoas vão olhar e falar assim: me ajuda, me dá um conselho, o que eu faço? Porque na sua vida vai estar cheia do poder de Deus. Você acha que Deus quer te encher do Espírito Santo dEle para você ficar jogando videogame? Você acha que Deus vai te capacitar, vai te encher para você ficar assistindo Netflix? Deus vai te colocar no meio do caos, como Jesus disse: Pai, assim como o Senhor me colocou no mundo, eu estou enviando eles para o mundo. O Senhor vai te capacitar, vai te encher, para que você possa fazer a obra dEle. Mas para isso você precisa estar com fogo aceso. E como que a gente mantém o fogo aceso? Não deixando ele apagar, amém? Assim como a gente comentou do churrasco, a gente tem que colocar o combustível. Quando a gente está fazendo churrasco, se você for fazer, me convide, amém? A gente coloca ali o churrasco, o carvão, acende, e aí vai pegando a brasa ali e tal. Mas quando vai queimando ali o carvão, que vai ficando, o que a gente tem que fazer? Tem que pôr mais carvão, certo? Mas eu não posso esperar o carvão ficar só aquela merrequinha que a carne não assa mais, é ou não é? Quem entende churrasco sabe o que eu estou falando. Você não pode esperar o carvão queimar todo e ficar só aquela brasinha, porque a carne ela começa a aquecer e para de aquecer, a carne não fica boa. Então você tem que sentir na temperatura. E quando vai faltando calor, você já entra com carvão, para que a carne fique boa. Porque se ficar só aquela brasinha, o que tem que fazer? Pegar o secador da mulher, colocar mais carvão, ficar soprando, aí já perdeu tempo, o pessoal fala que não tem carne, aí a carne fica... Na nossa vida é igual. Na sua vida é igualzinho. Você tem que sentir a temperatura do Espírito Santo na sua vida. E se você vê que está faltando calor, se você vê que a temperatura está baixando, você precisa verificar e colocar mais lenha na sua vida. Meu irmão, faça pequenas coisas que vão movimentar coisas grandes. Nós não tropeçamos em árvore, nós tropeçamos em galhos. Se você está vendo que você não está lendo mais a Bíblia, que você não está orando mais, tem gente que nunca orou, mas que você está orando menos,
que você não está vindo para os cultos, nem sei qual foi o último culto de quarta que eu vim. Se você vê que essas coisas estão acontecendo, que você não ora, não jejua, se você não tem disciplinas espirituais, a sua temperatura está caindo, precisa colocar lenha. Mas quem tem esse termômetro não é quem está do seu lado, é você. É você. Nós temos que seguir o conselho que Jesus deu à igreja de Éfeso. Olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram, vocês deixaram no caminho. Volta lá onde você caiu e volta às primeiras obras. Volta a fazer aquilo que precisa ser feito. Irmão, se a pessoa fica a semana inteira longe de Cristo, se a pessoa fica a semana inteira só nas redes sociais, só mexendo no celular, só vendo Netflix, não vem para quarta-feira, aí vem aqui para o domingo e fala assim, o culto está meio frio, tá gelado, não estou sentindo a presença, tem alguma coisa errada na igreja, tem alguma coisa errada com a banda, tem alguma coisa errada com quem está pregando, tem alguma coisa errada na sua vida, no seu altar. Você precisa trazer o altar já aquecido, você precisa trazer a chama acesa, você precisa trazer o combustível para que você queime aqui na presença do Senhor, e não esperar que aconteça algo mágico na sua vida. Se você não tem vida diária com Cristo, não é no domingo que isso vai acontecer, não é, infelizmente para você não é. A gente sempre é especialista em dar desculpa, não estou buscando porque eu estou trabalhando demais, como se só você trabalhasse. Não estou buscando porque eu estou muito cansado, porque eu estou estudando, por quê? Está na hora da gente entrar na presença do Senhor. Meu irmão, todo dia tem um devocional no seu celular. Quem recebe o devocional da igreja? Se você não recebe, é só falar com o pessoal da secretaria, coloca o seu número lá. Todo dia tem um devocional que você lê em 10 minutos, faz a sua meditação. 10 minutos. 10 minutos. Se você lê um capítulo por dia, leia 2. Faz esse desafio para você mesmo. Se você lê um capítulo por dia, lê 2. Lê 2. A palavra do Senhor, ela é fogo para as nossas vidas. Quando Cristo foi crucificado, Ele ressuscitou, e Ele apareceu àqueles 2 homens no caminho de Emaús, e Ele foi expondo a palavra, aqueles homens falaram, quando Ele falava conosco, não parecia que ardia os nossos corações, não parecia que os nossos corações iam se acendendo. A presença do Senhor através da palavra dEle tem esse poder, mas não é só a palavra, nós precisamos orar a Deus, e orar a Deus não é ficar só falando coisas que Deus precisa fazer, como se Ele não soubesse, não é só eu ficar pedindo, mas é ouvir a voz do Senhor. A gente fez a vigília aqui sexta, e muitos não vieram porque não quiseram, não querem estar na presença de Deus, não querem orar com os irmãos. Amém, é o seu altar, é a sua lenha, é a sua vida, isso é uma decisão totalmente pessoal sua. E para a gente encerrar, para manter o fogo aceso, nós precisamos ter santidade na presença do Senhor. Eu falo isso aqui, a gente vai falar sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar, precisamos ser santos na presença do Senhor. Sede santos porque Ele é santo. Não dá para estar com a lenha acesa, com o fogo aceso, se nós não estivermos em santidade. Nós precisamos ter santidade. Nós precisamos ter santidade na presença do Senhor. O sacerdote, ele tinha que trocar as roupas, ele colocava uma roupa especial, uma roupa de linho fino. Aquela roupa representava a santidade. Por isso nós precisamos abandonar o nosso pecado. Nós precisamos abandonar aquilo que nós temos feito de errado. A palavra do Senhor diz que aquele que abandona e confessa os seus pecados e abandona, encontra misericórdia. Está na hora de a gente manter uma vida séria na presença do Senhor. Davi fala assim, enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos envelheciam. Está na hora de a gente se colocar transparente ao Senhor, meu irmão. A gente não está aqui para brincar, a gente não está aqui para passar tempo, a gente está aqui para ser verdadeiramente cheios da presença do Senhor. Nós como cristãos, nós precisamos estar melhor do que ontem. Porque santificado não é aquele que não peca, mas é aquele que não quer ficar sujo, aquele que se lava, que vai ao Senhor, limpa suas vestes. Todo dia, quando você for deitar na sua cama, você tem que perguntar, será que eu fui melhor do que ontem? Será que eu fui melhor do que ontem?
Será que a minha vida foi um pouquinho melhor do que ontem? Isso é a nossa vida, essa é a nossa caminhada. Ser um pouquinho melhor todos os dias, ser parecido com Cristo todos os dias. Nós não podemos ser como o porco que volta à lama. Nós não podemos ser como o cão que volta ao seu vômito. Porque nós precisamos ter santidade na presença do Senhor. Assim como o fogo que o povo fazia naquele momento, ele era consumido e ele ficava aceso ali 24 horas para a expiação dos pecados. Cristo, ele veio e fez uma obra eterna que expiou também todos os nossos pecados. Aquela obra que os homens faziam lá, que aqueles sacerdotes faziam, estava apontando para algo muito maior. Estava apontando para algo muito maior. Eles precisavam queimar ali para que o pecado fosse perdoado. Mas o nosso Senhor foi levantado numa cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. E aquilo que Ele fez na cruz é um sacrifício que dura pela eternidade. Todos nós estamos sendo alcançados. A ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo, ela cumpriu esse papel de nós sermos salvos da morte e do pecado. É uma expiação eterna e perfeita. Por isso nós temos que nos manter santos na presença do Senhor. O nosso Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele se ofereceu na cruz para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos reinar sobre os nossos pecados. Nós podemos dizer não ao pecado, nós podemos ir até o Senhor, porque Ele fez uma obra redentora nas nossas vidas, irmão. Mas Ele está deixando um recado para nós nessa noite: mantenha a sua chama acesa. Mantenha a chama da presença do Senhor acesa na sua vida. Existe um caminho de comunhão aberto entre você e Deus. Existe uma passagem, um caminho estreito aberto entre você e Deus. Trilhe esse caminho, se coloque na presença dEle. Se coloque de pé, para a gente orar. Que a gente possa manter esse fogo espiritual aceso nas nossas vidas. Feche seus olhos. Que esse fogo do Senhor esteja ardendo nos nossos corações. Lembrando que por meio de Cristo nós somos aceitos por Deus. Por meio do sacrifício que Ele fez, nós somos aceitos. Ele cumpriu a expiação, Ele foi aquele que era necessário. Ele fez um sacrifício suficiente. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu não sei como que está o altar da sua vida. Eu não sei quanto de lenha você tem colocado no seu altar, mas se você veio aqui nessa noite, o Senhor está te exortando, o Senhor está te chamando a atenção. Quando você pega um despertador e coloca ali o celular para te despertar, 7h30, 6h30 da manhã, ele te desperta, amém? Mas ele não faz você levantar. Quem tem que levantar é você. Eu só trouxe uma palavra aqui que talvez ela vai despertar alguns, mas quem vai ter que se levantar é você. Essa é uma palavra que você não tiver uma atitude prática, dali para fora ela não vai servir para nada na sua vida. Não é algo que vai ficar cumprindo um papel, um propósito, não. Saindo daqui você já tem que procurar ser melhor amanhã, e depois ser melhor, e ter mais comunhão, e ter mais contato, e ter mais a presença do Senhor na sua vida. Eu não sei se você estava com o altar da sua vida parado. Eu não sei se o fogo que Deus colocou diante de você se apagou. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite, te oferecendo lenha, te oferecendo combustível, te oferecendo condições para esse altar voltar a queimar na presença do Deus. Uma hora você recebeu o Espírito Santo, uma hora você entregou a sua vida diante do Senhor, e agora Ele está aqui, diante de nós, colocando o Espírito Santo dEle para arder na sua vida. Esse Espírito Santo que vivifica, que transforma, que deixa que a gente fique de pé, no mundo perdido, no mundo caído. Esse Espírito Santo está aqui nessa noite para transformar a sua vida, para transformar os seus dias, para que você nunca mais se sinta só, para que você nunca mais se sinta abandonado. Mas para isso, coloca a lenha na fogueira,
coloca a lenha na fogueira, se desafia amanhã a fazer um pouco mais, se desafia amanhã a começar um propósito novo, se desafia amanhã a ler um capítulo, orar 10 minutos, orar 5 minutos, se desafia, porque Deus vai fazer uma obra que você nunca imaginou. Os 5 minutos vai virar 6, o 6 vai virar 10, o 10 vai virar 1 hora, e quando você vê, você vai estar flutuando na presença do Senhor, você vai estar falando em línguas, você vai estar profetizando, você vai estar lá fora, as pessoas estarão chegando em você, porque o Senhor quer você cheio do Espírito Santo dele, em nome de Jesus.